Excelentíssimo senhor relator, presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino, ilustres senhores advogados, serventuários e membros da sociedade brasileira. De fato, a Procuradoria-Geral da República ofereceu a denúncia contra Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão e Robson Calixto Fonseca pela prática do crime previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, pois, desde meados de 2008 até os dias atuais, tais indivíduos integram uma organização criminosa armada instalada na capital do estado do Rio de Janeiro, voltada à prática continuada dos crimes de parcelamento irregular do solo, com finalidade de lucro. Está no artigo 50, parágrafo único da Lei 6.766/79. E de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Além de outros delitos violentos necessários à continuidade de suas atividades ilícitas. Atribui-se ainda a Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Ronald Paulo Alves Pereira a prática dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, 1, 3 e 4, combinado com 29, ambos do Código Penal, em relação à vítima Marielle Francisco da Silva. No artigo 121, parágrafo 2º, 1, 3, 4 e 5, combinado com 29, ambos do Código Penal, em relação à vítima Anderson Pedro Matias Gomes. E no artigo 121, parágrafo 2º, 1, 3, 4 e 5, na forma do artigo 14, 2, combinado com 29, todos do Código Penal, em relação à vítima Fernanda Gonçalves Chaves. Excelências, é preciso fazer uma contextualização destes casos com organizações criminosas. Em relação à imputação de pertencimento à organização criminosa, o apurado pela investigação policial indica que Domingos e João Francisco Brazão formaram alianças com diferentes grupos de milícia que se encontram em atividade no município do Rio de Janeiro, desde a primeira década dos anos 2000, notadamente nas regiões de Jacarapeguá, Rio das Pedras e Oswaldo Cruz, com a finalidade precípua de promover a exploração irregular do mercado imobiliário por meio de práticas conhecidas como grilagem. O peculiar modo de atuação das milícias fluminenses, com a ocupação territorial permanente, mediante violência e sob pretexto de prestação de serviços básicos à população local, favorece o modelo de negócios imobiliários dos irmãos Brazão, que permite, em paralelo, a constituição de redutos eleitorais nas áreas dominadas. Nesse sentido, a investigação que antecedeu a denúncia revelou uma perniciosa relação dinâmica existente entre as milícias e candidatos a cargos eletivos no município do Rio de Janeiro. Dos territórios controlados por milicianos, apenas os candidatos apoiados por eles são autorizados a exercer atos de campanha eleitoral. A contrapartida exigida pelos grupos criminosos é de que, uma vez eleitos, esses aliados defendam seus ilícitos interesses junto às instituições de Estado. Foi nesse contexto que, no bairro de Rio das Pedras, o denunciado Ronald Paulo Alves Pereira, conhecido como Major Ronald, então oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, uniu-se a Laerte Silva de Lima e a Marcos Vinícius Reis dos Santos, vulgo Fininho, além de diversos outros indivíduos, para constituir uma violenta milícia local, que foi revelada pelas autoridades do Estado do Rio de Janeiro por meio da Operação Intocáveis. Os três foram denunciados, processados e condenados
justamente porque integravam e chefiavam uma organização criminosa especializada em grilagem de terras, com atos típicos de milícia. Para além dos negócios locais, conduzidos de forma autônoma, referidos indivíduos se aliaram aos, agora, codenunciados, Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão, com o objetivo de expandir suas atividades ilegais. Mas, gravemente, 2 deles desempenharam papéis indispensáveis à execução dos homicídios descritos na denúncia: Laerte Silva de Lima e Ronald Paulo Alves Pereira. A princípio, os milicianos de Rio das Pedras se propuseram a alavancar as campanhas de Domingos e João Francisco nas eleições de 2010, 2012, 2014, concorrendo a cargos de eleição proporcional. Ambos os denunciados foram os candidatos mais votados da região em todos esses pleitos, exatamente porque contavam com o apoio e a escolta da milícia em seus atos de campanha. Outros candidatos não recebiam o mesmo tratamento, e alguns deles, no caso do ex-vereador Nandinho de Rio das Pedras, foram assassinados. Impulsionado por essas alianças criminosas, Domingos e João Francisco passaram a contemplar os milicianos de Rio das Pedras de diferentes maneiras. Marcos Vinícius Fininho recebeu cotas de nomeação para cargos públicos que Domingos controlava formal ou informalmente. Por exemplo, indicou a mãe do filho de Fininho para cargos em comissão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Relatórios de investigação comprovam a apontada relação entre os irmãos e os milicianos condenados, notadamente por extratos de ligação telefônica, pelos quais se verificam contatos frequentes entre João Francisco Inácio Brazão e Fininho. Está lá no ofício 4.098/2018, citado as folhas 187 do relatório final do inquérito policial. Para além de Rio das Pedras, os irmãos Brazão controlavam loteamentos ilícitos, principalmente na região de Jacarepaguá, contando com o auxílio de Robson Calixto Fonseca, o Peixe, outro indivíduo denunciado nestes autos por integrar a organização criminosa e por envolvimento com atividades típicas de milícia. Assessor de Domingos Inácio Brazão na Alerj e depois no Tribunal de Contas do Estado, Robson atuava como frequente interlocutor dos irmãos Brazão junto aos milicianos de Rio das Pedras, especialmente Fininho. É o que consta as folhas 187/188 do relatório final do inquérito. A denúncia dá conta de que Robson Peixe atua em atividades de milícia pelo menos desde o ano de 2018, notadamente no bairro de Taquara, localidade abarcada pela região administrativa de Jacarepaguá, controlada pelos irmãos Brazão. Nas etapas inaugurais da investigação, contava-se apenas com registros de denúncias anônimas, datadas de 2018, descrevendo que Robson praticava extorsões na região do Taquara sob determinação dos irmãos Brazão. Mais tarde, essas informações foram confirmadas pelos documentos que instruem a denúncia. Primeiramente, as informações coletadas pela CPI das milícias revelaram que sub-regiões do Taquara, dentre as quais o Jardim Boiúna, onde Robson mantém negócios expostos na investigação, eram controladas por milícias que atuavam com uso ostensivo de armas de fogo e mediante extorsões praticadas contra os moradores. A apuração parlamentar concluiu que a região de Jacarepaguá concentraria a segunda maior área de milícias do Rio de Janeiro. Documentos apreendidos pela Polícia Federal e acostados aos autos comprovam que, efetivamente, Robson mantém negócios ilícitos na região. Também foi demonstrado que Robson Calixto acessa servidores da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro pedindo orientações sobre como regularizar terras invadidas,
além de informação sobre imóveis e terrenos a partir da base de dados restrita da Prefeitura. Dentro dessa moldura, a denúncia evidencia que Robson gere pessoalmente negócios imobiliários irregulares, no interesse da organização criminosa e sob orientação dos irmãos Brazão. Na gestão das atividades de grilagem do grupo, Robson direciona pagamentos a diversos construtores e loteadores, utilizando intermediários, com o fim de ocultar a real origem dos recursos, transferindo valores a laranjas ligados aos reais destinatários do dinheiro. As informações de Polícia Judiciária número 23 e 25 de 2024, assim, não deixam dúvidas que João Francisco e Domingos Inácio constituíram fortes vínculos com Robson, um soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para que ele atuasse nas atividades de milícia e de grilagem em favor dos irmãos, da mesma maneira que ocorreu com Fininho, Major Ronald e Laerte. Os atos de grilagem praticados pela organização e identificados em imóveis comercializados pelos codenunciados caracterizam-se pela invasão e pela ocupação de terras, usualmente por meio de pessoas de baixa renda, com subsequente reivindicação de posse ou propriedade, com a finalidade de conferir aparente finalidade social à pretensão possessória. Em um momento inaugural, grileiros e especuladores permanecem ocultos, mas, após a regularização dos imóveis, os gestores do esquema adquirem os direitos de posse e de propriedade sobre os bens, seja diretamente por meio de laranjas ou pessoas jurídicas interpostas, comercializando-os com lucros exorbitantes. A denúncia retrata transações imobiliárias praticadas pela organização criminosa com esse modus operandi. Por fim, na região de Oswaldo Cruz, Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão contavam com alianças firmadas com Edmilson da Silva de Oliveira, vulgo Macalé, outra figura essencial à execução dos homicídios descritos. A relação entre os irmãos Brazão e Macalé é antiga. Conforme relatório final da CPI das milícias, o qual apontou já em 2008 para a constituição de um reduto eleitoral nas áreas de milícia de Oswaldo Cruz. Pelo contexto posto, nota-se que os irmãos Brazão cercaram-se de milicianos, passando a integrar organizações criminosas locais, inclusive permitindo a infiltração das instituições de Estado, com dois objetivos: constituir redutos eleitorais nas áreas controladas, explorar atividades imobiliárias ilegalmente por meio de práticas de grilagem e com o uso do poder informal das milícias. E aqui nós passamos a demonstrar conflitos com o PSOL e com Marielle Francisco da Silva, motivação e planejamento dos homicídios. No desempenho do seu mandato parlamentar, João Francisco Inácio Brazão propôs e impulsionou projetos de lei voltados a facilitar a regularização do uso e da ocupação do solo, bem como do respectivo parcelamento, especialmente em áreas de milícia e de loteamentos clandestinos, no interesse da organização criminosa composta pelos codenunciados. Em 2015, na qualidade de vereador, João Francisco articulou politicamente a aprovação da Lei Complementar Municipal número 60 e 161 de 2015. Ambas tinham por objeto a flexibilização dos requisitos para a regularização de parcelamentos irregulares do solo, o que beneficiaria grileiros das regiões administrativas que alcançavam Vargem Grande, Jacarepaguá e Taquara, redutos eleitorais dos irmãos Brazão e áreas dominadas por seus aliados milicianos. Não há notícias de grandes atritos com o pessoal durante esse processo legislativo.
Ainda não tinha. Frustrando as expectativas dos denunciados, a aplicação prática das leis aprovadas não facilitou efetivamente a regularização de loteamentos ilegais. Segundo informações prestadas pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público do Rio de Janeiro, em 2018, 186 projetos de regularização teriam sido apresentados no município com base na legislação, mas nenhum havia sido deferido, apesar de mais de 2 anos de vigência das leis. Para contornar as dificuldades verificadas, João Francisco propôs, em dezembro de 2016, o projeto de lei complementar número 174, que tinha por objeto uma flexibilização ainda maior das exigências ambientais e urbanísticas para a regularização do uso e da ocupação do solo e posterior legalização da construção das edificações. Além disso, em relação à legislação então existente, a proposta expandia consideravelmente a área de construções ilegais passíveis de regularização, no ponto mais favorável a grileiros, especuladores imobiliários e milicianos. O projeto de lei complementar permitiria a regularização de parcelamentos sem edificação, medida incompatível com as propostas de regularização fundiária voltadas às políticas habitacionais de interesse social. Contudo, diferentemente do que ocorrera com os projetos de lei que tramitaram no ano de 2015, João Francisco encontrou um cenário político de resistência às novas propostas legislativas, especialmente pela animosidade crescente com o PSOL e, mais especificadamente com Marielle Francisco da Silva. Em 2015, o PSOL se opôs à indicação de Domingos Inácio Brazão para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. No entanto, os irmãos consideravam que o maior risco na atuação do partido decorria de suas linhas político-ideológicas nos temas de habitação, urbanismo e regularização fundiária, as quais conflitavam com os interesses da organização criminosa. Por esses e outros atritos, Domingos e João Francisco infiltraram no PSOL o miliciano Laerte Silva de Lima no início de 2017, com o objetivo de coletar informações sobre a atuação política do partido e de seus integrantes. A informação de Polícia Judiciária número 18 de 2024 comprova a infiltração do miliciano já condenado, trazendo documentos do partido e da Justiça Eleitoral. Laerte passou a ter acesso ao partido, portanto, desde o início do mandato parlamentar de Marielle Francisco da Silva. Assim como Domingos e Francisco, Marielle tinha como bandeira política a regularização do uso do solo no Rio de Janeiro, mas com perspectiva distinta da dos denunciados. Para a vereadora, as iniciativas de regularização fundiária seriam adequadas apenas para atender aos interesses dos segmentos sociais de menor renda, que mais sofriam com o déficit habitacional existente no Rio de Janeiro. Por isso, diante das novas propostas legislativas de João Francisco, Marielle passou a defender explicitamente que os PLs tinham uma finalidade de permitir a exploração econômica de espaços dominados por milícias, gerando severos atritos com os irmãos nos termos expostos na denúncia. Do extrato de tramitação legislativa, nota-se que entre a apresentação do PL em 8 de dezembro de 2016 e a sua aprovação, que ocorreu em 23 de novembro de 2017, as deliberações parlamentares foram adiadas por 9 vezes, indicativo de que a resistência da vítima, do PSOL
e de outros opositores impôs dificuldades à aprovação, demandando de João Francisco Inácio Brazão manobras para evitar a rejeição da proposta. Foi aprovada por um voto. Além. Não há dúvida de que as dificuldades na tramitação do projeto e, sobretudo, o elevado risco de rejeição, somados ao histórico de conflitos com o PSOL e Marielle Francisco da Silva, recrudesceram o descontentamento dos irmãos Brazão. Para ilustrar o interesse que os irmãos possuíam na aprovação do projeto de lei complementar 174 de 2016, destaca-se o imóvel de matrícula 244.286 registrado no 9º ofício de registro de imóveis da capital do estado, do Rio de Janeiro, consistente em um terreno irregular na freguesia de Jacarepaguá, com aproximadamente 20 mil metros quadrados. Conforme consta dos autos, o bem foi originalmente adquirido por um eletricista e sua esposa, por meio de ação de uso capião. No dia 14 de maio de 2018, mesmo dia da publicação da Lei Complementar 188/2018, decorrente do projeto de Lei Complementar 174 de 2016, exatamente 2 meses após o homicídio de Marielle Francisco da Silva, Domingos Inácio Brandão adquiriu fração do bem correspondente a 2 mil metros quadrados por permuta. Anote-se que o referido imóvel tinha características de loteamento irregular e, portanto, poderia ser substancialmente valorizado pelos efeitos da Lei Complementar 188 de 2018. A despeito da vitória dos irmãos Brazão no campo legislativo, o miliciano Laerte, infiltrado no PSOL a mando de Francisco e Domingo, nos termos das investigações, passou a monitorar as atividades partidárias da vereadora. Como forma de prestar contas ao grupo criminoso, Laerte revelou a Domingos Inácio Brazão que Marielle Franco convocou reuniões comunitárias nos bairros que compõem a região administrativa de Jacarepaguá, como já citado, a área do município em que os irmãos mantinham vínculos com as milícias e desenvolviam atividades de grilagem. Nessas reuniões, Marielle teria tratado de assuntos correlatos à regularização fundiária para fins de habitação, interferindo nos negócios de interesse dos irmãos Brazão. Nos mesmos moldes, no segundo semestre de 2017, a vereadora recebeu em seu gabinete a Associação de Moradores de Rio das Pedras, outro reduto de Francisco e Domingos. Por fim, ainda em 2017, Marielle propôs o PL 642, destinado a viabilizar a regularização fundiária de habitação de interesse social por famílias com baixa renda mensal, máximo de até 3 salários mínimos, consolidando sua posição antagonista às políticas urbanístico-habitacionais defendidas pelos irmãos Brazão. Marielle se tornou, portanto, a principal opositora e o mais ativo símbolo da resistência aos interesses econômicos dos irmãos. Matá-la significava eliminar de vez o obstáculo e, ao mesmo tempo, dissuadir outros políticos do grupo de oposição a imitar-lhe a postura. Passa-se aqui ao planejamento e execução dos homicídios. No segundo semestre do ano de 2017, Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão determinaram a Edmilson Oliveira, o Macalé, que preparasse a execução de Marielle Francisco da Silva mediante promessa de recompensa consistente em um loteamento a ser levantados nas imediações da rua Comandante Luiz Souto, Tanque, no município do Rio de Janeiro. No local, além de comercializar os lotes, Macalé poderia constituir uma nova área de milícia, explorando as atividades ilegais de prestação de serviços para garantir a impunidade do delito. Os mandantes informaram previamente
o delegado de polícia Rivaldo Barbosa sobre o plano homicida, ajustando com ele as medidas necessárias para inviabilizar futura persecução penal. Rivaldo recebia quantias mensais fixas de milicianos e contraventores no município do Rio de Janeiro. Para frustrar as investigações de homicídios, prestou auxílio intelectual aos criminosos, orientando-os a não executar Marielle Franco durante deslocamento que tivesse a Câmara Municipal como ponto de origem ou de destino. O delegado de polícia, ora denunciado, encorajou a prática criminosa, assegurando impunidade aos mandantes. Acrescente que Rivaldo ocupava, ao tempo do planejamento do crime, a função de diretor da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e no dia imediatamente anterior às execuções, foi empossado chefe de Polícia Civil do Estado. Por isso, a sua garantia de impunidade era essencial à atuação dos mandantes dos executores. Para o ato de execução, os irmãos Brazão determinaram que Macalé contratasse Rony Lessa. Embora envolvidos em diversos homicídios no estado do Rio de Janeiro, Rony não ostentava antecedentes criminais antes da morte de Marielle Francisco da Silva e de Anderson Gomes, o que teoricamente o credenciava para o crime. Macalé apresentou o plano delitivo a Lessa e propôs uma sociedade na área de milícia indicada pelo irmão Brazão, o que foi prontamente aceito por Rony. Edmilson Macalé solicitou apoio adicional do miliciano de Rio das Pedras, Ronald Paulo Alves Pereira, o Major Ronald, que aceitou a incumbência de promover vigilância sobre a rotina de Marielle Franco, coletando as informações eventualmente úteis à execução do crime. Gozando da confiança dos irmãos Brazão, no dia 6 de março, uma semana antes do delito, Ronald Paulo acompanhou os deslocamentos da vítima enquanto ela cumpria a agenda na Universidade Cândido Mendes. Embora a defesa alegue que, nesse dia, Ronald se encontrava em curso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no Centro de Comando e Controle, a realidade dos autos evidencia que o policial estava a servir não à corporação, mas ao interesse da milícia, enquanto o Major Ronald supostamente se encontrava em serviço. Seu terminal telefônico registrou 3 contatos com Laerte, miliciano já condenado e responsável pelo monitoramento das atividades do PSOL e de Marielle Francisco da Silva. As ligações foram realizadas às 14h23, às 17h05 e às 29h39. Do mesmo dia 6 de março de 2018. Não infirma a hipótese acusatória. Portanto, a alegação de que o Ronald se encontrava em curso da Polícia Militar, pois outros elementos dos autos indicam que o policial estava a tratar de assuntos de interesse da milícia de que fazia. Finalmente, pelo monitoramento das redes sociais de Marielle, Ronald Paulo constatou que a vítima compareceria no dia 14 de março à Casa das Pretas, situada no Rio, na Rua dos Inválidos, no Rio de Janeiro, para participar de um evento. Enxergou nessa circunstância uma adequada janela de oportunidade para a execução do homicídio, atendendo à exigência de Rivaldo Barbosa de que o crime não fosse praticado em trajeto que estivesse a Câmara Municipal como ponto de partida ou de destino. O quadro informacional vem muito da delação de Ronald Lessa. Ronald Lessa contatou Elcio de Queiroz para a prática dos homicídios perpetrados em 14 de março de 2018, nos moldes detalhados na denúncia. Compulsão dos autos. Nota-se que todos os denunciados apresentaram tempestivamente a resposta preliminar, formalmente processo em ordem. Em relação aos elementos de convicção que acompanham a exordial, verifica-se a existência de justa causa para o recebimento da denúncia, com consequente instalação da ação penal.
afirma, funciona mediante clara divisão de tarefas. Mais além, pela descrição contida na denúncia, é possível reconhecer que Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão, posicionam-se nos escalões superiores da estrutura hierárquica da organização retratada. Como é de amplo conhecimento, nos agrupamentos ilícitos... Doutor, só para concluir, por favor. Organizações, os membros que ocupam os patamares de folhas da organização se responsabilizam pela execução direta e pessoal dos crimes que deixam vestígio. De maneira distinta, aqueles que exercem funções de chefia apenas dirigem intelectualmente. Em relação à organização criminosa, ministro, retratada na denúncia, as declarações de Rony Lessa seriam pouco relevantes diante do farto material probatório coletado pelos órgãos de persecução penal. Os vínculos são todos fartamente demonstrados. Na informação da Polícia Judiciária, evidencia-se uma relação de longa data entre os irmãos Brazão e o falecido miliciano de Oswaldo Cruz, Edmilson de Oliveira Macalé, o que reforça os elementos contidos no relatório final da CPI. O mesmo documento evidencia a associação de Domingos e João Francisco aos milicianos de Rio das Pedras. Não há, quanto a esses elementos, palavras tecidas por Rony Lessa que destoem do quadro probatório. Qual outra justificativa se encontra para que milicianos comprovadamente ligados aos irmãos infiltrassem nas fileiras do Partido Socialismo e Liberdade? Como Rony Lessa teria obtido informações? Excelência, eu mais poderia aqui tecer informações sobre a justa causa e o que está na denúncia. O tempo me é curto, os fatos são complexos. Deixo ao critério de Vossas Excelências e, com base na denúncia, a prova da existência dos crimes de homicídios pelos laudos periciais que comprovam as lesões causadas às vítimas, bem como do crime de organização criminosa, considerando todos os elementos de convicção já referidos. Há indícios suficientes de autoria, exposta de maneira individualizada em relação a cada um dos imputados. Nesta etapa processual, é o que basta para se reconhecer justa causa à ação penal.